Irmãos, nós tratamos na matéria de aconselhamento várias situações que tem a ver com o visível, né? Você vê uma atitude errada no marido, ou na esposa, nos filhos, ou na própria pessoa. Você vê ações, né? Respeitando lá Marcos 7, que mostra que do coração do homem que procede, né, os maus diálogos, que gera um monte de comportamento pecaminoso, mas também lá naquele texto fala de emoções pecaminosas, de sentimentos pecaminosos. Então, nós vimos vários assuntos, né? Nós falamos sobre casamento, sobre como ajudar alguém que está com problema de vício, como ajudar alguém que está com problema de depressão, como medir o nosso índice de estresse, porque o estresse muito alto hoje, daqui a um ano vai gerar uma doença grave em você, né? Então tem que diminuir esse estresse, tem que diminuir, tem que fazer alguma coisa, né? Buscar ajuda, tratamento, fazer uma atividade física, alimentar, né? Buscar ajuda de um nutricionista que vai te dar alimentos que não acelera, né, seu metabolismo, ou seja, vimos alguns conceitos, alguns princípios, mas hoje a gente gostaria de falar das emoções ou de sentimentos pecaminosos que estão dentro da gente, que ninguém vê, a não ser o Senhor, né? E o que importa é o Senhor, né? E a gente precisa tratar esses sentimentos, né? Não só as ações erradas, não só as atitudes erradas, né? Lembrando que não há justiça nesse mundo, não espere justiça nesse mundo. Deus é justo, mas o mundo não é justo, tá? E vai ter dias que você vai estar eufórico, só que não é dia de festejar. Você tem trabalho, você tem escola, você tem médico para ir, você tem uma atividade para fazer, ou seja, tem que abaixar o nível de euforia e vir para fé objetiva e caminhar. Tem dia que você vai estar triste demais, né? Ao ponto de não querer ver ninguém, não querer nem sair de casa. Só que você precisa levar as crianças na escola, precisa ir ao médico, precisa ir ao trabalho, e você então tem que esforçar para voltar para a fé objetiva e caminhar, né? Então, vimos vários assuntos, várias questões, e hoje nós queremos falar mais daqueles sentimentos que brota em nossos corações, que se a gente não cuidar, vai gerar atitudes ruins, que vai gerar comportamento ruim e sentimentos ruins, né? Lembrando que quando você toma uma decisão baseada no sentimento, você vai ter atitudes, e depois você vai ter que esforçar emocionalmente, mentalmente, para justificar suas ações. Então, a questão de decisão é baseada em razão. Aí eu meço, né, com a água e o fubá, e aí eu tomo uma decisão. Tomando a decisão correta, porque eu avaliei a questão, avaliei a situação, aí eu vou ter sentimentos bons, sentimentos saudáveis. Só que eu fiz um desenho aqui, não sei se os irmãos lembram, sobre a mente humana. Como é que a mente humana funciona, né? A mente humana é uma só, né? Só que ela tem duas dimensões, mas ela é uma só. Mas ela tem duas dimensões. Aí, nós falamos, mais ou menos assim que funciona a mente humana. Nós falamos que nós temos a parte consciente, né? E a parte inconsciente. Certo? Não foi isso que nós falamos? E nós vimos que a parte consciente, quando você olha para esse, suponha que é sua mente, né?
Aí você percebe que o seu inconsciente é muito maior do que o seu consciente. Só que segundo os cientistas, os estudiosos, o seu inconsciente é pantonésimo. É uma palavra grega, pantonésio. Pantonésimo. Pantonésimo. É pantonésimo ou zimo, né? Pantonésimo. O que significa essa palavra? Guarda, memória de tudo. Ou seja, desde o seu ato conceptivo até os dias de hoje, todas as alegrias que sua mãe, sua família passou, que você passou, está gravado na memória inconsciente. Mas também todos os traumas, todas as lutas, todas as dificuldades, está gravado na memória inconsciente, que é muito maior do que a memória consciente. Por que as pessoas têm pesadelos? Né? Porque a memória inconsciente está tão agitada por vários motivos, a gente vai ver isso hoje, que essa linha aqui eu chamo de censura. Né? Abaixa-se a censura, o inconsciente toma conta do consciente, por isso que eu coloquei ele aqui em cima, ó, e aí você tem pesadelo. Né? E é uma tortura, tá? Que a gente chama de perturbação noturna. A pessoa não dorme, não tem o sono dos justos, ela se perturba a noite toda, mesmo quando ela está dormindo, ela está tendo pesadelos horrorosos, que quando ela acorda suada, com palpitação no coração, com dor de cabeça, desanimada. Ou seja, o que nós precisamos é não permitir que o nosso inconsciente tome conta do nosso consciente. Tá bom? Então vamos pensar um pouco sobre os sentimentos que deveria governar a nossa vida. Né? Quais os sentimentos conscientes deveriam nos conduzir diariamente? O amor, né? Mas quando eu falo de amor, eu não estou falando de paixão, né? Eu não estou falando de gostar de uma pessoa. Eu estou dizendo o que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4 a 7. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor é benigno. O que significa ser benigno? Você aponta o caminho para a pessoa, mas você providencia os meios, os recursos, para que aquela pessoa possa trilhar aquele caminho. Não adianta falar para os jovens que eles têm que estudar, se você não os encaminha, se você não providencia os livros, os cadernos, o lanche, a passagem, a mensalidade da escola, não adianta. Então, isso que significa ser benigno, né? Baseado aí em 1 Coríntios, capítulo 13, né? Quando o apóstolo Paulo, falando a uma igreja que não tinha amor nenhum, era uma igreja problemática, dividida, egoísta, mesquinha, né? Como muitas igrejas nos dias de hoje, era a igreja de Corinto. Mas Paulo, trabalhando com aquela igreja, tendo amor àquela igreja, Paulo foi paciente com aquela igreja. Paulo foi bondoso com aquela igreja. Paulo não só apontou o caminho para aquela igreja, mas ele providenciou recursos, meios, para que aquela igreja mudasse daquele comportamento doentio para um comportamento saudável. Por isso que na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, na verdade ele escreveu 4, 5 cartas para aquela igreja, além das visitas, além de enviar irmãos para ajudar, né?
Na segunda carta aos Coríntios, você já vê uma igreja mais amadurecida, mais solidificada na fé, na verdade, no amor. Por quê? Porque Paulo foi paciente, Paulo foi bondoso, Paulo foi benigno com aquela igreja. Não é para abandonar seus irmãos, né, quando eles expressam loucura, é para demonstrar paciência, é para demonstrar bondade, é para demonstrar benignidade, como o apóstolo Paulo falou aqui aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 7, ele fala, o amor não arde, hein? Não queima. Aqui a palavra é queimar. Né? Por que muitas pessoas estão matando, né, seus cônjuges? Porque estão queimando de ciúmes. Ciúmes é uma arma de destruição. Aí eu ouço pessoas dizendo, não, tem que ter um pouquinho de ciúme para apimentar o relacionamento. É mesmo? Mas você pode ter um pouquinho de ciúmes, pode ter um pouquinho de violência, pode ter um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Ciúmes é pecado. Ciúmes é sinônimo de desconfiança. E o amor não sobrevive à desconfiança. O amor não sobrevive ao ciúme. Seja o amor do marido para com a esposa, ou da esposa para com o marido. Se há ciúmes, você tem que tratar, você está doente. É por isso que acontecem esses feminicídios aí, né? Por quê? A pessoa queima de ciúmes, arde de ciúmes, e vai lá tirar a vida da pessoa, e deve ser punido com todo o rigor da lei, sem brecha, sem nenhuma possibilidade de não punição para aquele que assim procede. Então, ciúmes é pecado, ciúmes é sinônimo de desconfiança. Se você tem isso na sua vida, qual que é o caminho, né, para tratar? Primeiro passo, reconhecer. Eu tenho ciúmes de você. Me perdoa. Me ajuda. É reconhecer, né, que existe. E quando você agora sair para um evento, eu não vou lá. Eu não vou. Eu vou controlar os meus ciúmes. Eu não vou lá. Ou seja, faça coisas concretas para superar esse mal que vai te destruir. Porque o amor não queima em ciúmes. E ele continua dizendo, olha, além dos ciúmes, não se ufana. O que é ufanar? Orgulhar, inflar, encher, né? Então, se você está cheio de si, não tem espaço para o Espírito Santo atuar na sua vida. Não, se você é a verdade, não tem espaço mais para você aprender coisa alguma, porque você é a verdade, então não tem mais espaço para você aprender, né? Ou seja, o amor não é assim, né? O amor também não é orgulhoso, diz aqui o texto, né? Olha bem, não se conduz inconvenientemente. Então, quando eu falo de amor, é um comportamento que não dá margem para inconveniência. Então, é isso que deve governar a nossa vida, né? Não procura os seus interesses, seus próprios interesses. Então, quando você olha para a carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Filipos, Paulo cita 2 irmãos apenas. Dentre todos os irmãos, eram os únicos que não buscavam os seus interesses. Timóteo e Epafrodito. Os outros buscavam os seus interesses. Então, uma igreja famosa, né? A igreja de Filipos, uma igreja fantástica, né? Que ajudou o apóstolo Paulo nos momentos difíceis da vida do apóstolo Paulo, mas, infelizmente, chegou um ponto que a maioria dos irmãos estava visando os seus próprios interesses. E o apóstolo diz, olha,
Os únicos que realmente importa com o bem-estar de vocês é Epafrodito e é Timóteo, porque eles não buscam os seus interesses. Então, quando eu falo de amor, é você agir não visando lucro ou conseguir alguma coisa de alguém, é você doar sem esperar nada em troca, nem um obrigado. Porque se você faz algo para mim, esperando que eu te agradeço, aí eu te agradeço, você já foi recompensado. Deus não precisa fazer mais nada. Você não fez por um agradecimento? Eu te agradeci. Você já teve a sua recompensa. Não é isso que Jesus vai falar? Com aqueles que fazem as coisas visando alguma coisa, né? O lucro ou vantagem pessoal. Jesus fala, vocês já receberam a sua recompensa. Então, quando eu permito que o amor governe a minha vida, eu não ajo, eu não tenho uma atitude visando o lucro, visando meus interesses, mas o bem-estar do outro. Isso vale em casa, vale no trabalho, vale na igreja, vale em qualquer situação, né? Ele continua dizendo, não se alegra com a injustiça. Ele chora. Você vê uma injustiça, em vez de você sorrir, você entristece, você se abate, porque você ama. O amor não se alegra com a injustiça. O amor chora por causa da injustiça, né? Irmão Evandir? Carnal. O irmão está dizendo, eu posso dizer que a paixão é um sentimento doentio? Sim. Além de ser doentio, é carnal e burro. Porque a paixão faz com que a pessoa acredita que ela é senhora de outras pessoas. É por isso que os casamentos estão falidos. Porque as pessoas estão casando por paixão e não por amor. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses. Entre a minha vontade e a da minha esposa, e eu estou falando de coisas perante Deus, eu vou buscar realizar a minha vontade ou da minha esposa? Da minha esposa, não a minha vontade. Porque eu não busco os meus interesses. Entre o bem-estar dos meus filhos e o meu bem-estar, o que eu busco? O bem-estar dos meus filhos. E não o meu. Eu busco o bem-estar deles. Entre o meu bem-estar e o bem-estar da igreja, o que eu procuro? O bem-estar da igreja. Não o meu bem-estar. Ou seja, porque o amor que Deus derramou em nossos corações, pelo seu Espírito, tem que fazer diferença. Porque quem que derramou esse amor em nossos corações? O Espírito que nos foi outorgado. Só que às vezes a gente esquece. E vive o amor de Hollywood, vive o amor das novelas da Globo, que não é amor. É um jogo de interesses, de negócios, né? Não é. Mas o verdadeiro amor não busca os seus interesses, não se conduz inconvenientemente. Ele tem uma postura, né, igual em todos os lugares. Por quê? Porque ele sabe que ele deve ser governado pelo amor e não pela paixão ou por qualquer sentimento. Esse amor aqui não é sentimento, esse amor aqui é atitude. Tendo as atitudes corretas, eu vou ter sentimentos bons? Sim. Tendo as atitudes erradas, eu vou ter sentimentos bons? Não. Por que as pessoas estão vivendo culpa, medo, ansiedade? Porque muitas das vezes, quando não é biológico, estão
tendo comportamentos errados, atitudes erradas, baseadas em sentimentos errados, que gera esses sentimentos que realmente, se não tratados, pode levar uma pessoa à cama, à doença e até à morte, né? Se não for bem tratado. Diz, o amor não se exaspera. Então, se você está se irritando o tempo todo em casa, no trabalho, no trânsito, você não está se deixando conduzir pelo amor. Né? Você quer provar, se você vai para Belo Horizonte, na 381 e volta uma semana. Aí você vai provar a si mesmo, se você ama. Porque se você se exaspera, se você se exalta, se você grita, você não está se conduzindo pelo amor. E aquele grito que você deu, aquela raiva que você deixou brotar no seu coração, por mais que seja em questão de segundos, aquilo vai adoecer sua alma, vai adoecer seu coração, vai adoecer sua mente. É veneno, gente. Basta uma dosinha de um veneno que você destrói o seu corpo. Basta uma dose de veneno para a alma que você a destrói também. Né? Então ele diz, olha, não se exaspera, não se ressente do mal. O mal foi feito a você. Alguém fez mal a você. Mas você não fica ressentido, remoendo. Você perdoa. Você perdoa. Você assume o lugar do culpado. Você assume o lugar do agressor. E você coloca uma coroa de espinho na sua cabeça. E você coloca cravos nas suas mãos. Você coloca cravos nos seus pés. Você coloca uma centena de chicotadas nas suas costas. Você coloca os cuspes, né, dos soldados no seu rosto. Você coloca a zombaria das pessoas sobre você. Olha lá o bobo, lá perdoou. Não foi isso que Jesus ouviu? Jesus, ele perdoou porque ele assumiu a nossa culpa. Por isso que perdoar é difícil. Perdoar não é sentimento. Perdoar não é sentir bem. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é não lembrar da situação. Perdoar é não permitir que essas lembranças, que essa tristeza afete ou determine a sua atitude no momento presente. Você está triste, porque você lembrou. Você não tem amnésia. Você lembrou. Você está triste. Mas você diz, não é meu sentimento que determina o meu comportamento. É o amor. Então eu vou ter atos de bondade com essa pessoa. Eu vou ter atos de paciência com essa pessoa. Eu vou fazer o que Jesus pediu para eu fazer a favor dessa pessoa. Eu vou orar por ela. Eu vou abençoar a vida dela. Eu não vou permitir que as minhas emoções me governem. Por quê? Porque nossas emoções são doentias. Eu não estou falando de emoção aqui. Eu estou falando de atitude aqui. Amor-atitude. Que tem o comportamento correto diante da injustiça sofrida. Em vez de ressentir, amargurar, ele perdoa. Por isso que é difícil, gente, perdoar. Porque são poucas as pessoas que estão dispostas a assumir a culpa do agressor. Por isso que é difícil perdoar. Porque as pessoas entenderam que perdoar é esquecer, perdoar é não sentir mal. Não. Perdoar é decisão da vontade. Eu faço. Está doendo. Estou triste. Estou chorando. Mas eu não vou deixar que isso determine a minha atitude em relação àquela pessoa. Eu vou demonstrar bondade, amor, paciência, tolerância àquela pessoa. Ele diz, não se alegra com a injustiça,
mas regozija com a verdade. Ele vê algo bom, ele se alegra. Até que enfim alguém está praticando a verdade, alguém está fazendo o que é certo, alguém está fazendo o que é justo, inclusive ele mesmo, né? Aquele que se conduz pelo amor. E ele diz, tudo sofre. O amor aguenta, irmãos. O amor aguenta. Ele suporta. Aqui é suportar mesmo. Aqui é aguentar. É como se você tivesse uma carga de 1 tonelada em cima de você e você suporta aquela carga e você caminha. Você não desiste. Você não para. O amor tudo suporta. O amor, ele acredita. Por isso que quando você ama, né, você dá crédito para as pessoas. E quando você dá crédito para as pessoas, elas vão fazer de tudo para responder aquela confiança que você deu a ela. Agora, quando você... E olha, você não tem garantia de nada. Quando o banco dá um crédito para você, o banco tem garantia que vai receber aquele dinheiro? Não tem. Você que é honesto, você vai lá e paga. Mas as pessoas que não são honestas, vai lá no banco, pega o dinheiro e não paga. Está vendo? O banco não tem garantia nenhuma. Então é a mesma coisa, quando você dá crédito para uma pessoa, você não tem garantia que ela vai responder positivamente ao gesto, né, de confiança que você deu a ela. Mas você também não está esperando por isso, ou está? Se você espera, e se ele demonstra, você já recebeu sua recompensa, meu irmão. Agora, se você não espera, quem que vai te recompensar? Deus que está no céu. Se você espera que a pessoa corresponde, né, aquilo que você fez, você já teve a sua recompensa na terra. E nós temos que buscar a nossa recompensa no céu, né? Aí ele termina aqui falando sobre esta atitude que nós devemos desenvolver. Ele diz, o amor jamais acaba. Quando você se deixa conduzir pelo amor, ele aumenta. Por isso que nós devemos nos deixar conduzir pelo amor, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não espere esse tipo de amor no mundo, porque não tem. Porque eles não têm o Espírito de Deus. Não tem. Eles têm atitudes bacanas, honestas, legais, mas eles não suportam tudo. Tem um limite. Mas o amor de Deus, derramado em nossos corações, suporta tudo. E se a gente não está suportando, então nós estamos ainda na carne e não no Espírito. E a gente precisa reconhecer isso. Pai, eu ainda estou na carne. Eu não estou no Espírito. Uma outra atitude, eu não sei se eu poderia dizer assim, que deveria conduzir as nossas vidas, é a sabedoria. Vamos ler lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o que é sabedoria, que deve nos conduzir. Irmão, não deve ser o nosso sentimento. Às vezes você ira, e você tem que dominar essa ira, em vez de se deixar guiar pela ira. Quantas pessoas estão presas porque assassinou alguém, por causa de um momento de ira? Quantas crianças estão lá no setor de queimados, lá do hospital, ali perto do Parque Municipal em Belo Horizonte, porque a mãe se irou e jogou uma panela de água quente. Aí chega lá e fala que é um acidente. Você é do Corpo de Bombeiros, você sabe disso, né? Então, setor de queimados, né? Então, a pessoa se ira, irmãos, nós não podemos deixar
que as nossas emoções nos conduzam. Mas o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, que é a atitude e a sabedoria. A sabedoria que vem do alto, não a sabedoria terrena. E o apóstolo Paulo, ele descreve lá em Gálatas, falando da verdadeira sabedoria, Tiago, obrigado irmão, desculpa aí, Tiago, vamos usar Gálatas, mas falar de uma pessoa que deve nos conduzir, que é o Espírito Santo, aí vai ser Gálatas 5, então aqui na verdade é Tiago, 3, né? Vamos ver lá, Tiago. Obrigado, irmã. Tiago, olha o que ele diz, a partir do verso 13. Quem é entre vós sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante codigno proceder as suas obras. Então, sabedoria é o quê? Atitude. Você diz que é sábio, você diz que é inteligente. Mostre com quê? Mansidão. Então, se a pessoa se diz conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, mas ela está sempre irritada, sempre agressiva, ela conhece Deus? Ela conhece a palavra de Deus? Não. Ela conhece um corpo de ensinamento, uma série de lições sobre um assunto, mas ela não conhece Deus, não conhece as Escrituras, porque ele diz, olha, você que é sábio, você que é inteligente, mostre mediante o seu procedimento, com mansidão de sabedoria, mediante codigno proceder das suas obras. Se pelo contrário, olha, ao contrário da mansidão, em vosso coração, olha os sentimentos que eu já vou começar a usar para colocar aqui no nosso inconsciente, né? Assim, porque se está lá nós vamos ter que tratar. O primeiro sentimento, inveja amargurada. Olha que coisa horrorosa. Inveja por si só já é horrível. Agora, coloca amargura na inveja. Inveja amargurada. Se você se você fica se comparando com as pessoas, reclamando que você é o único a sofrer, enquanto todo mundo está bem, você tem inveja no seu coração e precisa ser tratado. Se você anda murmurando e não dando graças, você está demonstrando que tem inveja. E essa inveja pode tornar amarga. Que aí piora, né? É uma doença que está agravando ou piorando. Depois ele fala, sentimento faccioso. Olha, ele falou de sentimento, de divisão, né? Eu vou pôr de facção, tá? Sentimento de facção, ou seja, de divisão. Tem gente que quer dividir a família inteira. Tem gente que quer dividir a igreja. Tem gente que quer dividir o país. E Jesus falou que uma família dividida pode subsistir, irmão? Um país dividido pode subsistir? Uma igreja dividida pode subsistir? Não. Não. Então, olha, o que Deus nos pede em relação à nação é orar pela nação. Porque a nossa paz depende da paz da nação. É isso que Deus pede para a gente fazer. Orar pela nação. Pedir a Deus pela nação. Confessar os pecados da nação. Confessar os nossos pecados. Confessar os pecados da igreja. Diante de Deus. Chorar diante de Deus a favor da nação. É isso que Deus nos pede. Mas dividir sentimento faccioso, isso é pecado. E isso está governando a vida de muita gente.
Por isso que ele diz, não se glorie disso, nem minta contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem lá do alto, antes é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, olha, ele está batendo na tecla, ó, sentimento faccioso, aí há toda sorte de confusão e toda espécie de coisas ruins. Você vive num ambiente onde há esse sentimento faccioso, saia dele. Nem que você tenha que atravessar quilômetros para estar num ambiente saudável. Saia dele. Por quê? Porque onde existe inveja e onde existe sentimento de divisão ou de facção, há toda espécie de coisas ruins e, ele diz, de coisas, de confusão, de coisas ruins. É melhor andar sozinho do que com uma pessoa invejosa, amargurada, facciosa. Nem que esse andar sozinho é diante de um deserto. É melhor que caminhar sozinho. Mas se há esses sentimentos, a confusão, a coisa ruim. Mas aí ele começa dizendo, a sabedoria lá do alto, ó, que nós devemos nos permitir conduzir, primeiramente é pura. Seus olhos são puros? Ou você vê maldade em todo mundo, desconfia de todo mundo? Pura. Depois, pacífica. Ser um filho da paz ou um filho da facção, da divisão? Tem que se perguntar, irmão, né? Nós temos que olhar para nós. Nós temos que fazer uma autoanálise e dizer, porque se eu estou nessa situação, eu tenho que mudar. Eu tenho que ter atitude que me tira dessa situação. Porque senão vai ser só o quê? Confusão e coisas ruins. É isso que nós queremos? Para nossas famílias, para as nossas igrejas, para a nossa cidade, para o nosso bairro onde nós convivemos, relacionamos com os vizinhos. É isso que nós queremos? Espero que não. Ele continua a dizer, além de ser pacífico, é indulgente, tratável, plena de misericórdia. O que é pleno? Se você tem uma caixa d'água, cheia de água, até as bordas, ela não está plena, ela está cheia de água. Quando ela começar a derramar água, ela está plena. Então, o que é uma pessoa plena de misericórdia ou de compaixão? Ela está derramando atos de bondade, de compaixão, a favor do seu próximo. E olha, irmão, só sai da minha boca aquilo que está no meu coração. Só sai da minha mente o que está na minha mente. As minhas ações refletem o que está dentro de mim. Por isso que nós devemos nos esvaziar e nos enchermos de Cristo. Nos esvaziar e nos enchermos do Espírito Santo. Nos esvaziar e nos enchermos do amor e da sabedoria que deve nos conduzir. Depois ele fala de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto ou da justiça
para os que promovem a paz. Aí você está lá pregando o evangelho, brigando, xingando, amaldiçoando. Você não está pregando o evangelho, não. Pode até estar, mas por inveja amargurada, pelo sentimento de divisão. Você está pregando, mas por sentimento de divisão ou por inveja amargurada. Né? E está errado. Né? Então, outra coisa que deveria nos conduzir, então agora é uma pessoa, que é o Espírito Santo. Agora sim, Gálatas capítulo 5, quando ele fala do fruto do Espírito, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, como uma pessoa, ele sente alegria, ele sente tristeza, ele apaga, ele suporta angústia por causa das nossas orações. Você causa dor ao Espírito Santo quando você ora, porque nós não sabemos orar como convém. Então ele pega as nossas orações e leva com gemidos inexplicáveis a Deus e Pai. Então quando você ora, você causa dor em Deus. Até as nossas orações faz Deus sofrer. Então eu vou parar de orar? Não. Porque ora. Mas para você ver que a gente acha, eu sou um homem de oração. Legal. Você causa dor o dia inteiro no Espírito Santo. Agora, você vai deixar de orar? Não. Não. Mas saiba que nós somos tão maus. Por isso que eu não entendo por que alguns cristãos se orgulham, se envaidecem, ficam arrogantes. Por quê? Até a sua oração, meu irmão, causa dor ao Espírito Santo. E não sou eu que estou falando isso, quem falou foi o apóstolo Paulo. Por isso que a língua grega, irmão, é necessária. Porque lá está escrito na língua original. No português está escrito o quê? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Na língua original, nós causamos dor ao Espírito quando nós oramos. Ô irmão, leia as Escrituras. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão compassivo, Deus é tão perdoador, Deus é tão benigno, Deus é tão rico em perdoar, que Ele falou através do seu profeta, Joel, ao povo, Ele diz, tudo que vocês fazem, e tudo que vocês colocam a mão, vocês contaminam. Mas eu vou abençoar vocês. Mudou o quê, irmãos? Deus colocou você num casamento perfeito. Olha como é que está o seu casamento hoje, ou o meu. Quando eu falo você, não é nada pessoal, é para você pensar, no meu. Deus me deu filhos perfeitos. Olha como eles estão hoje. Deus nos colocou numa igreja perfeita. Olha o que nós fizemos com a igreja de Deus. Tudo que nós tocamos, nós contaminamos. Então, por que o orgulho? Por que a vaidade? Por que a arrogância? Eu não entendo. Se tudo que nós pomos a mão, nós contaminamos. Está lá no profeta Joel. O problema é que os irmãos pararam de estudar a Bíblia. Não conhecem as Escrituras. Não conhecem Deus. Eu só falei de 3 coisas que Deus nos deu perfeitas. Tem gente que fala assim, eu não vou mais naquela igreja porque eles não são perfeitos. Aí eu tenho um recado para você. O dia que você achar uma igreja perfeita, não vai, porque quando você chegar lá, você vai estragar ela. Você não é perfeito. O que faz uma igreja madura é uma igreja que anda no amor, e o amor é paciente, tolerante, com os erros dos seus irmãos. O amor, ele não se alegra com a injustiça que os irmãos praticam. Ele chora.
mas Ele aponta o caminho para as pessoas e providencia os recursos para que ela possa andar, para que ela possa caminhar. Ela é uma igreja sábia, ela é madura. Não existe igreja perfeita, existe igreja madura, onde os homens e as mulheres, os jovens, inclusive as crianças, sabem o que é certo e o que é errado. E quando erram, reconhece o erro e restitui aquilo que eles tiraram de alguém, seja a paz, seja alguma coisa, não importa. Isso é ser maduro. Fingir que está tudo bem, isso é infantilidade. Não nos levará a lugar nenhum. Pelo contrário, seremos eternas crianças imaturas. O que nos leva à maturidade é permitir que o amor nos conduza, que a sabedoria nos conduza, que existe antes da eternidade. Ou foi criada na eternidade a sabedoria? A sabedoria, que é pura, pacífica, plena de misericórdia, de bons frutos, e assim por diante. Agora, olhando para Gálatas, capítulo 5, ele diz aqui, olha, que a carne produz algo, mas que o Espírito produz outra coisa, bem diferente da carne. Olha o que ele diz aqui, em Gálatas capítulo 5, ele fala, o que no verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, que é contendas de palavra, ciúmes, sentimento, ciúmes. Ele diz mais, ciúmes, iras, sentimento, ira. Ele diz mais, eu estou pegando só os sentimentos agora, porque nós já olhamos como tratar as atitudes erradas, né? Estou pegando só discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice. Nós já até falamos como ajudar uma pessoa alcoólatra, drogada, né? Nós falamos na aula anterior, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você está se deixando governar pela ira? Você não vai entrar no reino de Deus. Ah, mas eu sou batizado em Cristo, eu tomo a ceia todo primeiro dia da semana, eu congrego, e daí? Se você se deixa guiar pela ira na sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, no setor de trabalho, no trânsito, no ensino da palavra de Deus, você deixa se governar pela ira, você não vai entrar no reino de Deus. Como aquele que você condena, o alcoólatra, ou que pratica imoralidade, também não entrarão no reino de Deus. Mas se eu me deixo guiar pelos ciúmes, eu também não vou entrar no reino de Deus. Não vou, irmão, é ele que falou, né? Porque o reino de Deus não é isto, né? Olha o que é o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, olha, amor. O que é o amor? Atitude, ó, bondade, paciência e assim por diante. Ele diz alegria, paz. A alegria do Senhor é a nossa força. Está escrito nas Escrituras. Aí a gente fica aborrecido com tudo nessa vida. Mas por isso, nesta vida, você espera a justiça nesse mundo? Você vai ficar triste e aborrecido pro resto da sua vida. E no final vai perder a vida eterna. Olha para o alto, irmão, de onde vem o nosso socorro. Quando olhamos para o alto, nós lembramos que a nossa redenção se aproxima. Mas foca lá na Ucrânia agora. Foca lá na Rússia agora. Você vai ter tristeza, dor,
revolta, ódio, raiva. No coração você vai ser assassino, porque você vai criar a morte de pessoas. Eu estou falando ali daquela liderança ali que está fazendo aqueles atos bárbaros. Mas quando a gente ouve de guerra, nós temos que olhar para o alto, porque a nossa redenção se aproxima. Devemos sim orar pela Ucrânia, devemos sim orar pela Rússia, devemos orar pelo Brasil, devemos orar por outros países e regiões que estão em conflito, para que haja paz. É o dever cristão orar. Mas se você está focando no mundo, ou seja, sua esperança está neste mundo, você vai se tornar a pessoa mais triste desse mundo. Você quer viver na tristeza? Vai lá para o hospital de câncer e vê aquelas criancinhas lá, toda doente. Vai lá no setor de queimados. Mas se você olhar para o alto, você não está ignorando a dor das pessoas. Você está orando por elas. Você está se colocando à disposição delas. Lembra? Não busca os seus interesses. Você busca o bem das pessoas. Evangelion, no grego, né? Eu é bem, eu desejo o bem das pessoas. Por isso que eu prego o evangelho. E se essa não é a minha motivação, eu estou perdido. Se eu prego por inveja, por ciúmes, como alguns lá da cidade de Filipos pregava, por inveja, ciúmes e discórdia, qual era a recompensa deles? A não ser a destruição. Agora, os ouvintes são beneficiados, estão ouvindo a verdade, se eles seguirem a verdade, eles serão beneficiados. Mas quem prega movido por inveja, ciúmes, brigas, condenados, né? E ele continua falando, paz, longanimidade, tem longo ânimo. Aquela ideia que o soldado romano chegava para você, colocava a mala dele, a bagagem dele, nos seus ombros, e você tinha que andar 1 milha. Aí vem Jesus e diz, se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2, sorrindo, alegre, em paz. É o único jeito desse soldado converter. É por isso que Jesus falou, se alguém te força a andar 1 milha, ande 2. Porque os soldados romanos faziam isso. Eles pegavam as bagagens dele e jogavam no seu ombro. E você tinha que andar 1 milha. Aí Jesus falou, anda 2. Isso que é ser longânimo. Né? Meu irmão, ser crente na praia é muito fácil, no churrasco, muito fácil. Eu quero ver você ser crente no deserto. Não tem água, não tem comida, não tem nada. Você tem que depender totalmente de Deus para transpor aquele caminho. Não é? Então, aí ele fala paz, longanimidade, benignidade, usou de novo a palavra, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Né? Hoje eu vejo, né, as pessoas idosas, algumas delas, não todas, mas alguns idosos falando, eu não tenho paciência com nada. Peraí, a vida não te ensinou? A vida não te ensinou a ser paciente? Não, eu estou velho. Se esconde atrás da velhice para ser impaciente, grosseiro, estúpido. Ou seja, ele está se deixando conduzir pela ira ou por outros sentimentos, né, que está ali instalado no coração da pessoa, em vez de se deixar guiar pelo amor, pela sabedoria, pelo Espírito Santo, que é Deus morando em nós e nos guiando e nos conduzindo. Ou seja, se eu ando com a minha memória consciente, com essas 3 coisas, ou pessoas e virtudes, olha, eu vou ser a pessoa mais feliz desse planeta, independente se eu estou são ou doente, se eu tenho recursos financeiros na minha casa ou se eu não tenho nada. Se as pessoas estão
agindo mal comigo, não importa. Não são elas que determinam minhas ações, o meu comportamento. Se eu tenho coisas ou não tenho coisas. Não são as coisas que me proporcionam a felicidade. É o amor, é a sabedoria, é o Espírito Santo. Eu posso ter, posso não ter. Tanto faz. Mas infelizmente, por causa da teologia da prosperidade que é pregada aos 4 cantos desse país, as pessoas se apegam às coisas. Querem fazer da terra um paraíso. Aí quando você prega ao contrário, parece que você que é o mentiroso. E eles que são os verdadeiros. Mas são falsos apóstolos, ministros da mentira. E que estão arrastando milhares de pessoas para a destruição. Mas se você é discípulo de Cristo, sua esperança não está nesta terra. E você vive um dia de cada vez. Você ora pelo pão nosso de cada e não do mês. Acho que todos vocês precisam de um estágio, antes de eu diplomar vocês, um instituto, lá na África. Porque lá, as pessoas oram pelo pão do dia. Eu conheci irmãs das igrejas de Cristo lá, que receberam propósito de ir para os Estados Unidos estudar, fica lá. Ela falou, não, vou ficar aqui não. Porque se eu ficar aqui, eu perco a minha fé no meu Deus. Porque lá, eu tenho que orar pelo pão de cada dia. Aqui basta abrir a despensa, tem tudo lá. Aqui eu não dependo de Deus. Lá, eu tenho que depender dEle. Acho que todos vocês deviam ir para a África. Fazer um estágio lá, ficar dias sem comer nada. Junto com seus irmãos, orando, pedindo a Deus que manda alguma coisa. Nós que vivemos numa cultura ocidental, né? Em vez de orar pelo pão de cada dia, nós oramos pelo pão do mês inteiro, né? Para garantir. Em vez de depender de Deus. Eu não estou falando que você não possa armazenar, estocar para dias difíceis. José fez isso lá no Egito. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que muitas vezes, porque nossas despensas estão cheias, nossa confiança não está em Deus. Está em nós mesmos. Né?